A teoria da evolução é fruto de pesquisas, ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo cientista inglês Charles Robert Darwin. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da teoria da evolução. Em suas pesquisas, ocorridas no século XIX, Darwin procurou estabelecer um estudo comparativo entre espécies aparentadas que viviam em diferentes regiões. Qual é o elo entre os seres humanos e os outros animais? A ideia de que uma espécie pode se desenvolver e mudar tem sido discutida há mais de 200 anos. A evolução da raça humana originou violentas discussões. Um cientista inglês chamado Charles Darwin começou o grande debate da origem das espécies. Mas o que o levou a ter uma ideia tão revolucionária? A evolução de Darwin. Charles Darwin nasceu em 1809 em uma família rica de Shropshire. O seu pai era médico, um bom pai, mas muito severo. O seu avô era Erasmus Darwin, que já havia escrito sobre a evolução na época em que todos na Inglaterra acreditavam literalmente na Bíblia. O livro do Gênesis era tido como um relato exato da história do início do mundo. Um estudioso havia até calculado que Deus criou a raça humana no ano 4004 a.C., domingo, dia 23 de outubro, às 9 da manhã. Em 1830, ninguém teria imaginado que o jovem Darwin seria um grande cientista. Ele era um jovem sem grandes propósitos que gostava de caçar e atirar. Seu pai achava que ele seria a desgraça da família. Para calar seu pai, ele pensou em se tornar padre. Um trabalho fácil que lhe permitiria levar adiante a sua paixão pela história natural. Antes de ter tempo de se tornar um sacerdote, surgiu uma oportunidade que mudou sua vida para sempre. Um navio da Marinha Real, o HMS Beagle, estava de partida para mapear a costa da América do Sul. O capitão precisava de um companheiro com instrução para a longa viagem, e Darwin foi chamado para se reunir à tripulação como o naturalista do navio. A viagem durou 5 anos e levou Darwin ao redor do mundo. Nas Ilhas Galápagos, na costa do Equador, ele encontrou espécies que só eram encontradas nessas pequenas ilhas e que tiveram um papel importante no desenvolvimento das suas ideias. Quando jovem, ele acreditava na história bíblica da criação, mas à medida que o Beagle voltava à Inglaterra, Darwin começou a refletir sobre o que tinha visto. Trabalhando sozinho em sua biblioteca, Darwin levou mais de 20 anos desenvolvendo sua teoria da origem das espécies. Como ele ia contra os princípios religiosos, ele sabia que ofenderia muitas pessoas e não a publicou. Então, aconteceu algo que o forçou a fazê-lo. Ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista, na qual Wallace descrevia a mesma teoria, palavra por palavra. Darwin ficou perplexo, surpreso. Não imagino por quê, pois ele devia ter ficado preocupado em ser passado para trás. Mas Wallace pensou nisso e Darwin resolveu agir. Mas foi Wallace quem realmente o incentivou a escrever A Origem das Espécies. Na época, não havia evidência clara da existência de um elo entre a evolução dos homens e dos macacos. Os fósseis dos primeiros seres humanos só foram descobertos mais tarde. Mas quando ele escreveu o seu livro seguinte, A Linhagem do Homem, Darwin estava confiante de que a prova que faltava seria descoberta. A teoria de Darwin indignou a igreja, e ele foi satirizado pela imprensa. Mas a sua teoria sobreviveu, porque se encaixava melhor aos fatos do que qualquer outra explicação sobre como as espécies se desenvolvem e mudam. Para Charles Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor.
e as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. A esse processo de mudança, em consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural.